abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 1 ao versículo de número 12. Ouçam o que diz: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Amém. Amém. Podeis sentar. Queridos, eu acho muito importante a leitura de Atos dos Apóstolos para a igreja evangélica no Brasil de hoje. Eu julgo que Atos dos Apóstolos é um livro que, quando se trata de missões, todo cristão que se preza como cristão, toda igreja que se preza como igreja e que de fato quer empenhar-se, quer aliar-se, quer participar, quer se inserir neste projeto missionário, ele precisa, no mínimo, estudar o livro de Atos dos Apóstolos inteiro. No mínimo, no meio de suas várias leituras, separar um tempo para ler o livro de Atos, para estudar o livro de Atos. E hoje à noite eu, há alguns dias, venho pensando neste capítulo 13 de Atos como uma boa proposta e uma boa referência para apresentar a vocês hoje à noite nesse culto missionário, neste congresso de missões. Porque nós temos no capítulo 13, nos versículos que eu li para vocês, uma igreja que está envolvida com missões, uma igreja que está absolutamente empenhada com o trabalho missionário. Nós temos no capítulo 13, dos versículos que eu li a vocês, a igreja de Antioquia,
ela tem uma visão missionária. Ela é uma igreja missionária. E esta igreja apresenta para nós hoje algumas sugestões, algumas pistas que nos ajudarão como igreja, nos nortearão, nos darão um rumo, um norte nos dias de hoje, nesse ambiente pós-moderno, no mundo em que todos os valores estão sendo invertidos e os paradigmas estão sendo removidos. Que pode fazer o justo, é um texto inclusive das Escrituras, Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, a igreja de Antioquia tem para nós algumas pistas, tem para nós algumas dicas de como nós nos organizarmos como igreja hoje, nesse ambiente pós-moderno, no século 21, no ano 2012, para levarmos adiante a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Observe, a primeira coisa que nós podemos aprender com esta igreja, a igreja de Antioquia, é que a igreja de Antioquia, ela era uma igreja plural. A igreja de Antioquia era uma igreja plural. Já havia acontecido a dispersão dos cristãos em Jerusalém. Nós podemos inclusive ler alguns capítulos anteriores, como por exemplo, capítulo 7, que é quando acontece a morte de Estevão, o capítulo 8, que é quando há uma grande perseguição. Saulo, antes de se converter ao Evangelho, ainda estava envolvido com esta onda de perseguição aos cristãos. E no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 19, por exemplo, nós temos a seguinte descrição: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Nós vamos ler o versículo 25, que diz: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Então percebam, no capítulo 11, versículo 19 até o 29 que eu li para vocês, Lucas, ele dá um resumo, ele faz uma síntese da grande onda de perseguição que vinha acontecendo desde o capítulo 7, com a morte de Estevão. E no capítulo 13, esta perseguição já havia acontecido. Aliás, já havia acontecido, eles estavam ainda sendo perseguidos. Eu me refiro à dispersão. Essa dispersão dos cristãos por motivo da perseguição já havia acontecido. Há um grupo de cristãos que se espalham, como nós lemos no capítulo 11, que chegam em algumas cidades, em alguns lugares, como por exemplo Antioquia. E a igreja de Antioquia é organizada. A igreja de Antioquia, ela começa a proceder com seus primeiros movimentos como igreja, mas com esta grande missão de levar as boas novas do Evangelho. E esta é uma igreja que eu poderia citar para vocês hoje à noite como uma igreja
que fornece para nós estas pistas.